Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual, continuando a nossa série de entrevistas sobre as categorias docente, técnico administrativo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No primeiro programa, nós conversamos com o presidente da ADUERN. No segundo, conversamos com a reitora da UERN, a professora Cecília. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre os desafios dos técnicos administrativos da nossa universidade. Não saia daí. Em instantes, iremos conversar sobre o movimento sindical dos técnicos administrativos. No programa de hoje, nós iremos conversar com uma liderança sindical muito especial para mim, o Elineudo Melo. Elineudo, seu nome completo, Francisco Elineudo de Freitas Melo, natural de Severiano Melo, formado em História pela UERN, especialista em qualidade de vida no trabalho pela UNP e a Escola de Governo, servidor da UERN há 35 anos. Na UERN, ocupou vários cargos administrativos, dentre eles, secretário da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, secretário da Chefia de Gabinete da Reitoria, diretor administrativo, pró-reitor adjunto de administração, presidente da Comissão de Licitação, pregoeiro da Comissão de Licitação, prefeito da Faculdade de Medicina e, atualmente, no seu segundo mandato como presidente do Sinta-UERN. É com muita satisfação que a gente recebe Elineudo, companheiro de muitas lutas, de muitas batalhas, eu à frente da UERN, Elineudo à frente do Sinta-UERN, não só como presidente, mas também na base. Elineudo, muito obrigado por ter concordado em abrir a sua agenda, que eu sei que é muito agitada, e conceder essa entrevista para o nosso programa. Seja bem-vindo e eu começo já fazendo uma primeira pergunta. Aliás, não é uma pergunta. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do movimento sindical em 2022. Boa tarde, Lemuel. Agradeço aí o convite para participar do seu canal. Parabéns. Temos aí vários eventos que você tem promovido e divulgado, principalmente a questão da nossa UERN. O ano de 2022 eu considero um dos anos mais em que foi positivo o nosso movimento sindical da categoria dos técnicos. Mas eu gostaria de falar não só do ano de 2022, mas de toda a gestão que nós estamos aqui, no nosso segundo mandato, e sempre buscando o melhor para a categoria. Mas no ano de 2022 foi onde a gente teve, podemos dizer, o ápice da nossa categoria, que foi justamente a implantação do nosso plano de cargos e salários. Plano de cargos, a gente conseguiu, durante todo um período que vínhamos trabalhando esse plano, desde 2016 que começamos e foi batalhas com governos, conversas, salves altos e baixos, e conseguimos realizar esse sonho que tão desejado para a categoria e que veio melhorar significativamente a vida dos técnicos administrativos da UERN. No decorrer desse ano também nós tivemos, não só do ano de 2022, como eu falei, da nossa gestão durante esses 4 anos, nós tivemos grandes conquista para a nossa categoria. Nós tivemos resoluções que tratam especificamente da categoria dos técnicos para pós-graduação. Tivemos a resolução das bolsas para pós-graduação, que isso era um sonho de todo servidor técnico para sair para fazer um mestrado, um doutorado, ter sua bolsa conforme a categoria docente tem.
Tivemos o auxílio saúde, que a gente conseguiu, né, a implantação através da lei, que a gente estava correndo o risco de perder esse auxílio saúde. Até o Ministério Público foi provocado e provocou a universidade até conseguirmos realizar essa lei, né, aprovar essa lei através da Assembleia Legislativa. Tivemos a conquista do auxílio transporte, e isso já vem ainda do mandato onde eu era vice-presidente de Rita de Castro, nossa colega, e isso contribui muito para o servidor ativo, né? Já dá uma contribuição para o seu deslocamento. Tivemos também, agora com a nova implantação, um auxílio que muito era buscado pela categoria, que é o auxílio alimentação, Lemuel. A gente bem sabe que com as dificuldades financeiras que correm, né, no nosso país, qualquer benefício que venha contribuir para a vida social, familiar do servidor, isso é muito importante. Então, assim, dentre todo esse processo, né, que viemos trabalhando junto com a nossa diretoria, né, se dedicando e buscando sempre o melhor possível para a universidade e principalmente para a nossa categoria, nossos associados e associadas, nós tivemos aí agora com a nossa implantação do plano de cargos e salários, o incentivo à capacitação, onde o servidor vai ter dependendo do seu nível e tempo de serviço, vai ter vai receber uma contribuição desse incentivo para fazer sua capacitação, né? E isso o servidor receberá diretamente no seu contra-cheque. Tivemos um ponto primordial que eu considero que também dentro da nossa luta, que foi a redução da carga horária. A nossa redução da carga horária, ela trouxe benefícios para todos os servidores, porque além de ter um trabalho dedicado diretamente ao seu setor, né, com a sua carga horária corrida, o servidor poderá aproveitar o outro tempo que ele terá disponível para a sua qualidade de vida, ou se dedicar também a alguma atividade que ele possa fazer em sua residência, atividade física, buscar saúde, né? Então, isso é muito importante. Esse ponto já vinha sido debatido por várias assembleias, era um projeto nosso, que começou ao longo do tempo da elaboração desse plano de cargos e salários. Alguns servidores ficavam na dúvida, isso não vai passar, isso não vai ser aprovado, mas tivemos, com a bênção de Deus, a PGE aprovou o nosso plano. Vale lembrar que o nosso plano ele foi aprovado agora, nesse ano de 2022, mas é um plano que vinha sendo trabalhado no decorrer de vários anos. E, para nossa grande surpresa, né, a PGE ela não fez nenhuma contestação dentro do nosso plano, a não ser algumas correções de artigos jurídicos, quando se trata de uma lei superior. Né? Temos o regime jurídico único, né? E também temos que seguir. Então, assim, foi muito bom o ano 2022. Será bem melhor, fé em Jesus, o ano 2023, né? E nós podemos ainda constatar, e está dentro do nosso plano, hoje os servidores já recebem, Lemuel, e nós tivemos aí, além desses pontos que eu falei, positivos, nós tivemos o reajuste financeiro das titulações, né? Quem tem especialização, mestrado, doutorado, tivemos o nosso reajuste. Nós tivemos a implantação do plano de cargos totalmente dentro do ano de 2022. 100% do nosso plano foi implantado dentro da folha da universidade, respeitando os índices da autonomia financeira, conforme a gente teve todo um trabalho junto com a reitoria, né? Reitoria, assessorias, né? Assembleia Legislativa, com a PGE, tivemos várias reuniões com a PGE, né? Com a Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, tivemos vários. Então, eu acho que depois de tanto esse trabalho, nós colhemos o fruto, que foi justamente o nosso plano ter sido aprovado 100%. Nosso plano não teve nenhum problema, né? E aí a gente só tem a agradecer, amigo. Eu creio que todos os nossos associados e associadas, e mesmo os servidores que atualmente não estão associados ao sindicato, ganharam em muito no ano de 2022, né? Seja financeiramente, seja socialmente, seja no âmbito familiar e saudável, né? Que é muito importante. Às vezes não importa você ganhar milhares e milhares de reais e não ter uma qualidade de vida, não ter uma vida financeira
segura, não tem uma vida familiar também segura, né? Então, assim, eu acho que no ano de 2022, a nossa categoria só tem a comemorar. Além dessas situações todas, nós também tivemos as partes administrativas, onde que o nosso sindicato, na época, não tinha assento em alguns conselhos, em comissões, e isso a gente conseguiu, né, através de elaboração, levando para os conselhos para aprovar, estudos com os nossos colegas, os conselheiros que fazem parte. Hoje, nós temos aí um grupo de conselheiros que tem trabalhado bastante em defesa dos nossos direitos, né? Também buscando o melhor para a categoria e para a universidade, né? Que é isso que a gente tem que trabalhar também, até porque sem a nossa universidade nós não temos nenhum caminho a seguir. Então, esse ano eu considero perfeito, o ano de 2022. Alineudo, o que a gente escuta muito dentro da universidade, seja entre os técnicos e entre os docentes, é que o plano dos técnicos ele foi, ele foi mais positivo para os técnicos do que o plano dos docentes para os docentes. E eu acredito, posso estar equivocado, aí você me corrige, que isso foi muito mais resultado de uma ação estratégica do Sintauerne em detrimento de uma ação estratégica da Aduerne. Quer dizer, cada sindicato trabalhou do seu modo. Isso. Uhum. Como você avalia e que estratégias você acha que os técnicos que vocês trabalharam que foi mais positivo do que os docentes? Olha, Lemuel, quando a governadora Fátima assumiu, né, mesmo antes dela assumir, a gente teve reuniões na época da campanha e ela aonde ela passava, ela dizia que o compromisso dela, o primeiro ponto era a autonomia financeira para passar na Assembleia. Após isso, seriam os planos dos docentes e dos técnicos. Então, a gente caminhou nessa linha que ela falou. Nós trabalhamos, inclusive, nós fizemos parte da comissão para reavaliar todo o projeto de autonomia financeira da universidade, né? Inclusive, tivemos várias reuniões, na época, ainda estávamos com o problema da pandemia, era reuniões online. Tivemos, no início, antes da pandemia, reunião em Natal, né, com a Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Planejamento. E, assim, eu considero que o nosso plano, ele teve esse 100% de concretização, porque desde que foi criado a comissão, nós fizemos um seminário, né, quando começou esse projeto do plano de cargos, nós fizemos um seminário, criamos subcomissões nos campi, o plano foi distribuído para toda a categoria, desde que o plano foi criado, sempre ele estava à disposição na nossa página, todo servidor teve a oportunidade de ver, contribuir, né? E assim nós fizemos um congresso aonde fechamos todo o plano. O mais importante que eu acho que seja praticamente o ponto mais positivo para o nosso plano ter dado tão certo assim, como você falou, é que desde que foi criado a primeira comissão de elaboração do plano de cargos, ela nunca foi destituída. Então, assim, alguns colegas deixaram de participar da comissão, mas continuou, principalmente, como é que se diz? A criação de quem elaborou em primeiro plano, né? Eles continuaram, certo? Então, nós tivemos até o final dessa concretização do nosso plano, nós tivemos nossos colegas Fábio Bentes, Iata, Ítalo, eu como representante do sindicato, Petrônio, e vários outros que a comissão era grande, não lembro assim de todos os nomes, né? Evanaldo, Rita de Cássia. Então, assim, essa comissão, ela começou, elaborou, criou ali tudinho o plano e deu continuidade até que alguns foram se aposentando, foram saindo e ficamos nós quatro, que estávamos no início. Então, eu considero que o nosso plano teve esse ponto positivo e nunca foi mudada essa comissão. E quando o Fátima assumiu, né, ela chamou a gente e disse que queria que os planos caminhassem em conjunto, para ser mais
mais fácil a tramitação na Assembleia Legislativa. E assim nós fizemos. Só que quando mudou de diretoria, mudou os representantes da comissão, que estava antes caminhando com a gente. Então, houve esse desligamento, né, podemos dizer assim, que não teve a continuidade dos membros anteriores. Então, a gente achou por bem caminharmos à parte, cada um ficar com o seu projeto, né, e caminhar, até chegarmos ainda a ter umas reuniões com a atual diretoria de que elaborar, você pega essa parte, ninguém mexe no plano de ninguém. Pronto, está feito. Mas aí não deu mais continuidade. Então, nós ficamos com o nosso plano, e vocês continuaram com o da associação de vocês. E o ponto que você fala, eu acho que o ponto positivo é esse. A comissão que criou, elaborou o início de todo o plano, ela foi do início da criação até a implantação. Esse é o ponto positivo. E, assim, outra coisa que eu considero positivo foi que, na parte jurídica, é aí onde eu digo que nosso plano foi 100% aprovado pela PGE, nós tivemos reuniões com o Procurador-Geral, nós tivemos reuniões com o secretário de Administração, nós tivemos reunião com o secretário de Planejamento, e, assim, tudo que eles davam uma orientação, a gente respeitava. Porque a gente ia, né? Nós temos os dois colegas que fazem parte da comissão, todos os dois são advogados, né? Então, a gente consultava. Além de consultá-los, a gente procurava o nosso assessor jurídico, né? E ele dizia, não, isso aí está certo, pode tirar, que se for para a PGE, vai dar erro. Porque você sabe muito bem, você tem conhecimento melhor do que eu da questão de legislação, e uma lei, ela não pode ultrapassar a lei maior, né? Então, o nosso plano, ele está abaixo da lei estadual, o regime jurídico único, a Constituição, né? Então, nós seguimos isso. Então, esse eu acho que foi o ponto, 2 pontos, né, principais para nossa concretização de 100% do nosso plano. A comissão, que nunca se desfez, né? A elaboração por toda a categoria, nós disponibilizamos para todos os campos, foi criado subcomissões, né, nos campos avançados, estudado, tudo, respeitando as sugestões, claro, respeitando juridicamente também tudo, porque tinha coisas que alguns colegas sonhavam que não tinha condições de manter no plano, né, e tivemos que tirar. E o outro ponto é essa questão do relacionamento que a gente teve juridicamente e administrativamente com o governo, com a PGE, com a própria Assembleia, né? Nós tivemos reuniões com alguns deputados que a gente tem acesso, né? E eles mesmos diziam, olha, isso assim, é assim, faça assim, e foi dando certo. Inclusive, eu quero também agradecer aqui, né, na parte aqui da assessoria jurídica, quando a gente começou a trabalhar esse plano, o professor Lauro, o professor Humberto, eles nos ajudaram bastante, porque, assim, eu vejo que a gente elaborou um documento não para o Sintauer, não para a Elineudo, para a IATA, para a FAPA, nós elaboramos um projeto que era para beneficiar, que é e está beneficiando toda a categoria, desde o servidor que entra na UERN hoje até o nosso servidor aposentado há 20, 30 anos atrás aí, certo? Ou então que estará se aposentando daqui a um dia. O nosso plano, ele beneficiou toda a categoria. Às vezes, a gente tem algumas dificuldades, você sabe bem disso. Você foi nosso presidente aí do UERN por um tempo, e a gente militou junto, você sabe que tem coisas que a gente não agrada todo mundo, né? Então, tem algum servidor que chega, mas eu tive isso aqui, eu tinha isso. Olha, infelizmente, não tem como. Tem coisas que a justiça, o jurídico, tem que ser respeitado. Ou então, a gente corre o risco de chegar lá na frente e ter um prejuízo maior. Então, vamos pensar no coletivo, porque cada um, se for olhar para o seu umbigo, a gente não sai do canto, não é isso? Então, eu só tenho a agradecer, sinceramente, a comissão, desde o início do Congresso, a todos que deram sua contribuição, peço até desculpa não lembrar o nome de todos, mas foi um trabalho muito dedicado, com muitos anos, né? Inclusive, a gente teve a oportunidade de sentar, na época do governo Robson ainda, com a chefia de gabinete lá, a doutora Tatiana, e ela também, como é jurista, ela deu umas orientações para nós, e nós trouxemos, levamos para o assessor jurídico, ele disse, não, isso aqui está certo, se vocês continuarem insistindo nisso aqui, vocês vão ter prejuízo. E está aí, né?
nós tivemos um plano aprovado. Hoje, eu digo a você que o servidor da UERN, sem medo de estar exagerando, Lemuel, o servidor atualmente, no quadro da UERN, ele não pensa mais em sair da UERN, certo? Eu trabalhei um tempo, antes de vir para o sindicato, eu trabalhei lá na prefeitura da Faculdade de Medicina. Lá, eu vi 5 colegas nossos saírem da UERN para ir para o Correio, para ir para a Receita de Aracati, para ir para o IFRN, para ir para o FESA, certo? E por aí vai. Hoje eu já me encontrei com 2 que estão aqui em Mossoró, em órgãos aqui em Mossoró, e ele disse, rapaz, se eu soubesse que ia estar tão bem para o técnico desse jeito, eu não tinha saído. Mas faz o seguinte, estude que o próximo ano vai ter concurso. Né? Então, assim, hoje o servidor está reconhecido, como sempre esteve, claro, administrativamente, sempre o servidor foi respeitado, né, administrativamente, mas hoje a gente tem uma segurança financeira, uma estabilidade, né, que permite a você ter seu expediente dentro da universidade, trabalhar, quando sair, você ter seu lazer com sua família, você se dedicar a uma atividade extra que não conflite com o seu trabalho, né, juridicamente, você sabe bem disso, que não podemos ter esses conflitos, mas não temos a dificuldade que nós tínhamos há 5 anos atrás, 4 anos atrás, ou até mesmo 3 anos atrás. Então, eu hoje só tenho a agradecer, né, a todo o trabalho que foi feito pela nossa diretoria, por essa comissão que elaborou, pela administração da UERN, que nos ajudou nas dúvidas jurídicas, né, como eu citei o nome dos 2 professores, que eram, na época, assessores jurídicos, começou com o professor Lauro, depois o professor Humberto. E o mais, agradecer também ao governo, porque foi com o governo de Fátima, Lemuel, que a gente conseguiu essa abertura maior, essa conversa, esse diálogo com os secretários, diálogo diretamente com a governadora, né, onde a gente teve a oportunidade de sentar com ela e ela dizer, eu quero aprovar o plano de cargo de salário de vocês. Vocês que eu digo, de nós todos, docentes e técnicos. E aí a gente conseguiu, né? Graças a todo o envolvimento, né, político, administrativo, jurídico, e acima de tudo, né, com a bênção de Deus, a gente tramitou isso aí e foi positivo. Estamos conversando com Elineudo Melo, presidente do Sintauern, Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora ou que está nos acompanhando desde o início do programa, mas que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a programação no seu grupo de amigos, da família, do trabalho, né? E, com isso, você estará nos ajudando a fortalecer esse espaço democrático, onde nós, semanalmente, conversamos com uma autoridade, com um historiador, sociólogo, com um pesquisador, mas também falamos de política, meio ambiente, né? E temas os mais variados. E a sua participação é importante, porque você pode contribuir sugerindo temas. Elineudo, 2023, 2024, a gente sabe que existe uma defasagem por conta da inflação. Isso é um desafio não só para os técnicos, mas também para os professores e outras categorias de servidores públicos do Estado. Como é que o Sintauern, como é que vocês estão pensando já nessa questão da defasagem salarial para 2023 e 2024? Isso, amigo. Nós tivemos a audiência com a administração, né, através da reitoria, seus assessores, né, e justamente falando sobre essa questão da defasagem. Apesar de a gente ter melhorado financeiramente com a implantação do plano, mas nós temos que ver isso, né? Temos aí mais de 10 anos sem ter uma reposição, pelo menos inflacionária, que é o que prevê a Constituição, mas nunca foi respeitado por governo nenhum. Então, nessas reuniões, que não foi só uma, tivemos algumas reuniões com a universidade, e no final de todas essas negociações, a reitoria assinou uma carta proposta, né, a carta de compromisso, desculpa,
uma carta de compromisso, firmando que, após o ano de 2024, ou até poderá acontecer ainda dentro do ano de 2024, vai depender das questões financeiras que arrolam o nosso Estado, né? Arrecadação, essa questão toda, nós sentaremos com a administração, creio que também com o sindicato de vocês, para tratar sobre isso. Esse é um compromisso da reitora, a professora Cecília, que foi assinado tanto por ela como pelos sindicatos, né? E estamos já, a gente tem todo um apoio aí do pessoal que trabalha nessa área contábil, né? A gente tem uns colegas nossos que são especialistas nessa área, já trabalhando esses percentuais para a gente, quando chegar o ano, já ter essas planilhas prontas e conversar com a administração, se necessário, conversar com o Estado, né, através da própria governadora, dos deputados e deputadas, para nos auxiliar nisso, né, porque nós tivemos aí um período, não só nós da UERN, todos os servidores públicos do nosso Estado, né? Com exceção aí do ensino médio, que sempre tem aquela reposição anual. E nós tivemos um prejuízo grande. A gente acompanhou isso dentro do fórum dos servidores. Eu acho que você participou de algumas reuniões, né? E, assim, foi uma luta grande essa batalha dentro do fórum. A gente teve dificuldade com algumas categorias que têm receita própria, né? Recebimentos diretos, se afastaram do fórum, ficamos só aquele grupo lá, né, que até depois a gente, alguns colegas falando, ficou o grupo pobre, mas ficou um grupo forte, e aí, com muita batalha, a gente tem que agradecer isso de todos os sindicatos que estão dentro do fórum, nós conseguimos aí o pagamento dos atrasados, né? Estamos aí com um processo já para ser finalizado, que é sobre os juros dos pagamentos atrasados, né? Nós já passamos todas as informações para o setor jurídico, né? E ele já está passando já para o judiciário, para ser providenciado o pagamento desses atrasos. Não é lá muitos milhares de reais, mas é alguma coisa, dependendo do salário do servidor. E eu acho que a campanha salarial ela deve ser abordada por toda a universidade, é porque não é uma categoria só, né? Somos todos servidores da universidade, somos todos servidores do Estado, então mudamos só de funções. Então, sempre o Cintauerne vai estar à disposição para isso, né? Para batalhar sobre isso. E eu creio que, após essa carta que foi assinada, a reitora, com certeza, irá cumprir com sua promessa, sua assinatura que está no papel, e iremos conseguir, né, encaminhar essa proposta de reajuste salarial. Bom, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, esclarecedora, didática. Eu quero agradecer a Elineudo por esse esclarecimento que vale não só para os técnicos administrativos e técnicas administrativas, mas também para a categoria docente. Eu abro, amigo, para você fazer as suas considerações finais. Bom, Lemuel, primeiro agradecer a você pelo convite, né? E estamos, né, Cintauerne, como todos os membros da nossa diretoria, estamos à sua disposição, né, quando quiser nos convidar de novo, certo? E dizer assim, que para o ano de 2023, nós tivemos também uma implantação que beneficiou muito o servidor, que é a função de secretário de departamentos. Até já uma polêmica, né? Mas isso foi uma batalha grande que o sindicato enfrentou desde a primeira gestão do professor Pedro, porque a gente achava injusto o servidor assumir a responsabilidade dos seus departamentos e não ter o reconhecimento financeiro. Então, isso também foi uma grande causa nossa. E dizer que em 2023 nós continuaremos, né, trabalhando em defesa do servidor, da servidora, buscando o melhor para a nossa categoria. Estamos aí com as propostas aí de formação de convênios, né, buscar parcerias. Nós temos aí um projeto que já está em tramitação com a Proreitoria de Pós-Graduação, que é um mestrado institucional direcionado ao técnico, né?
Então, tá quase fechado, está faltando só alguns alinhamentos com a UFRN e com a UFES, que será em parceria. E, assim, o nosso objetivo aqui é sempre defender a categoria. Eu costumo muito dizer nas nossas assembleias ou em reuniões com o governo, quando a gente vai para os deputados, por enquanto nossa gestão estiver à frente do sindicato, a gente não tem bandeira partidária definida. Eu faço isso, eu faço aquilo por causa do meu partido. Não. Aqui nós votamos em quem você escolhe, a gente não tem essa questão. Agora nós buscamos a bandeira que nos ajuda. A bandeira que está à disposição de ajudar a categoria dos técnicos administrativos, está à disposição de ajudar o ERN, a gente abraça ela e vai firme e forte, certo? E estaremos sempre acompanhando, fiscalizando, ajudando. Nós temos um grande projeto que era o sonho de todos nós, era a autonomia financeira, né? Nós já sentamos aí com a administração, pedimos uma audiência para agora, após as férias, para ver a questão da estrutura da universidade, ver como é que essa autonomia pode ser implantada para suplementos de informática, enfim, melhorar toda a estrutura que você conhece bem, você sabe disso. Nós temos uma grande dificuldade em alguns setores que passam por questões estruturais, questões de equipamentos, apesar de já estar trabalhando em alguns setores. E espero que o ano de 2023 possa trazer para nós todas as benesses que o 2022 trouxe, né? 2021 também nós tivemos, 2020 tivemos algumas benesses, mas 2022 foi importantíssimo para todos nós, tanto os servidores técnicos como os docentes. E dizer a todos os nossos associados e associadas, estamos aqui sempre, porta aberta, não temos dificuldade nenhuma de conversar com ninguém, não temos isso, nunca tive, não, sempre estou, você sabe muito bem disso, a gente compartilhou muitos momentos de lutas aí, através de sair daqui de madrugada, tentar lotar um ônibus e não conseguir, mas estamos sempre aqui, né? Estou aqui no meu segundo mandato. Esse ano também nós estaremos abrindo o processo de eleição do Sintal-ERN, que vai ocorrer aí em outubro, certo? E vamos ver o que é que a gente vai caminhar. Se for para o bem da categoria que quer que a gente continue, nós estamos à disposição e vamos continuar lutando em defesa da nossa categoria, como sempre temos feito, sem ter que dever favor a ninguém, sem ter que estar procurando picuinhas onde não existe, né? Nós hoje temos um quadro de servidores técnicos que assume o primeiro escalão da administração e está mostrando que o servidor técnico também tem capacidade, tanto quanto o docente, de assumir qualquer função dentro da universidade. Então, só agradecer a você, meu amigo, e pedir que Deus abençoe todos nós. Obrigado, Elineudo, pelo bate-papo e obrigado a você que nos acompanha e desejar a todos uma boa semana e um forte abraço e até o nosso próximo programa.